E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sou a Joana e hoje nós iremos fazer o segundo dia de novena em louvor ao Espírito Santo. E hoje nós iremos falar sobre o dom do entendimento. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde Santo Espírito, desculpa. Vinde ao Santo Espírito, nossas almas visitai. Enchei vossos corações com vossa graça divinal. Vós sois o chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com a vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli. E dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também. E que de ambos procedei, fazei-nos firmemente crer. Amém. Então, segundo dia de novena, nós vamos primeiro, uma frasinha da caixinha invocai-me e dar-te resposta. E em João capítulo 8, versículo 36, diz assim: Se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, vamos lá. A palavra de Deus está em Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre por uma conduta suas obras feitas com mansidão e sabedoria. Mas, se tendes no coração ciúme amargo e rivalidades, não vos orgulheis e não faleis mentiras contra a verdade. Não é esta a sabedoria que vem do alto. É terrestre, animal, diabólica. Pois onde há ciúmes e rivalidades, aí reinam a desordem e todo tipo de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É na paz que o fruto da justiça é semeado para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a novena, ela nos propôs a entender essa sabedoria. Mas nós falamos no primeiro dia de novena sobre a sabedoria. Sim, mas esse entendimento, como nós falamos ontem, é um entender também, podemos dizer assim, com a mente de Deus. Mas eu não sou Deus e aí você pode perguntar, mas a gente não é Deus? E se a gente quisesse se tornar Deus, viu o que aconteceu com Adão e Eva, né? Enfim, não podemos nos tornar Deus, porque Deus, ele tem o teu poder, ele tem, ele é Deus, ele faz tudo, ele é tudo. Mas, por que a gente fala nós temos que ser igual a Jesus? Se Jesus é Deus, então a gente tem que ser como Deus? Sim, nós não temos que ser Deus, temos que ser como Deus, não confunde isso, tá bom? Então nós temos que ser como Deus, não temos que ser, como assim como Deus? Fazer o bem, entender, hoje o tema é entendimento, entender como Deus, com a sabedoria que nós falamos ontem do alto. E hoje em Tiago diz, que nós temos que entender a sabedoria que vem do alto, entender com a sabedoria que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus, mas principalmente nessa novena nós iremos falar, do Espírito Santo. Então,
o auxílio da sabedoria, o primeiro dom que a gente fala, o primeiro dom, o entendimento ele é um alicerce, acho que é isso, lembrei agora, da sabedoria. Porque para entender como Deus, nós temos que ter a sabedoria igual a do Espírito Santo. Ter a sabedoria, olhar, entender com os olhos de Deus, com a mente de Deus. Entender como Deus. Ah, minha vida está difícil agora. Eu estou desempregado. Eu estou desempregado, tenho contas para pagar. Ou eu não consigo, vamos dizer, mulheres que não conseguem engravidar, ou desempregados, ou com fome. Enfim, o problema que for. Entendermos que esse problema vai passar, mas não entender com a mente humana, porque a mente humana ela já está acabada. Né? Como assim acabada, esse sentido de acabada? A mente humana já não tem capacidade de pensar. Nós vemos agora nessa pandemia, né? Eu não quero falar de política, mas eu quero falar, né, sobre a mente humana, como ela está se perdendo, né, no mundo. Por exemplo, a China. Lançar um foguete que pode matar milhares, milhões, não sei. Ainda vai falar que pagar. Mas, gente, da onde saiu da cabeça do ser humano soltar um foguete de repente? Não tem lógica, né? Então, outra coisa também, né? A cloroquina, né? Que ano passado e até hoje falam que cura a Covid, né? Enfim, várias propagandas, né? Teve também, não sei se vocês já ouviram falar, de um pastor que estava vendendo feijão, falava que custava R$1.000 cada um, eu acho, e falava que curava da Covid. Propagandas falsas, coisas que ajudam, entre aspas, a sociedade. Enfim, o que eu quero dizer mesmo é que se a gente ter esse entendimento da mente humana, nós não vamos conseguir a lugar algum. Por isso que nós temos que entender com a mente de Deus, com a sabedoria de Deus. Porque a mente do ser humano já está perdida. Já não é que não tem salvação, mas já não tem sentido. Ela já não tem sabedoria. Não de Deus, mas ela já não tem... Ela já não é mais capaz de pensar. Então, nós pedimos ao Espírito Santo, né, não só hoje, mas principalmente nesse segundo dia de novena, entendermos com a sabedoria de Deus. Então nós agora vamos ler a meditação do Papa Francisco. O dom do entendimento não se trata de inteligência humana, da capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados. Ao contrário, é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto extremo da realidade agora eu li certo, percutar as profundidades do pensamento de Deus e de seu desígnio de salvação. O dom do entendimento está intimamente ligado à fé. Quando o Espírito Santo habita nosso coração e ilumina nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo, e ele far-vos-á entender tudo o que vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. Podemos ler o Evangelho e entender algo. Mas se lermos o Evangelho com esse dom do Espírito Santo, conseguiremos compreender a profundidade das palavras de Deus. Esse é um grande dom, uma dádiva enorme que todos nós devemos pedir.
e pedir juntos. Concedei-nos, ó Senhor, o dom do entendimento. Oremos. Ó Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, para que, iluminado pela luz celeste de vossa graça, entenda as sublimes verdades da salvação e a doutrina santa da santa religião. Amém. Oração final. Senhor nosso Deus, quereis reunir numa mesma fé vossos filhos dispersos. Iluminai o mundo inteiro com a luz de vosso Espírito. Quereis congregar pelo único batismo no Espírito todos os homens que trazem o nome de Cristo. Concedei que aqueles que creem tenham um só coração e uma só alma. Creis que a humanidade seja cheia do Espírito Santo. Dai-nos aos homens a graça de construírem um mundo de justiça e paz. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai o mundo inteiro. Isto vos pedimos rezando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo mistério de Pentecostes, Senhor, santificai vossa igreja e todos os povos, irradiai os dons do Espírito Santo sobre o universo. Continuai ainda agora, por meio dos corações dos que creem, a realizar os prodígios em que vossa misericórdia realizaste desde o início da pregação evangélica. Que a força e a luz do vosso Espírito ilumine meus passos e os passos daqueles pelos quais hoje rezo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse segundo dia de novena. E até o terceiro dia. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.